que os pais não conversam com os filhos? Os pais às vezes têm vergonha de falar dos erros que eles cometeram. Você já comentou disso um pouco. Ainda existe isso? Os mais velhos, na verdade, os adultos têm dificuldade de reconhecer erros. Os erros normalmente geram frustrações que dificilmente são divididas com a família. Porque aí seria reconhecer um erro entre filhos, né, que tem o pai como herói da família. Então tem muita gente que esconde da família os seus erros. É uma pena, porque desde 2020, infelizmente começou junto com a pandemia, mas desde 2020 a gente já tem educação financeira nas escolas. Se hoje pais começassem a conversar com seus filhos sobre estratégia para organizar as contas, para economizar, para realizar sonhos, tem muita molecada aí de 9, 10 anos de idade que hoje já estaria dando consultoria para a família, com o que está aprendendo na escola, porque essa racionalidade já é discutida nas escolas públicas também, tá? Não é, não, sou da periferia, não tem isso. Ela não vai ter a disciplina educação financeira, mas está no currículo, dentro de português, né? Tem que saber ler contrato, dentro de matemática, dentro da história, a educação financeira está lá. Mas eu acho que faltou um pouco de humildade, ou foi um excesso de paternalismo, machismo, né? Não, o pai tem que prover a família, herança que vem das gerações anteriores. Sim, deveria prover a família, não fosse o pai enganado o tempo todo por regras que são regras comerciais. Você quer casa própria? 30% da sua renda você pode gastar com financiamento. Você quer um carro? A gente dá crédito para você. Isso aí é linguagem comercial. Você não quer casa própria, você quer moradia. Essa moradia pode ser própria alugada, né? Você assume um financiamento de R$1.000 por mês, mas por que não um aluguel de 600, 700? Né? E aí o aluguel ele é bom para aquilo que te serve no momento. Tem um exemplo que eu dou com frequência, até no livro Dinheiro Segredos de Quem Tem, daquela família que, puxa, casou, vamos ter uma casa própria, né? Mas que casa própria? Não sei, a gente quer ter filhos. Você quer ter filho? Quero ter filhos, né? Já compra então, a casa com 4 dormitórios, né? Dois dormitórios já é desnecessário, não precisa. Vai que tenha filhos. Cara, você precisa de um dormitório, mas um dormitório eu vou comprar? Não, você vai alugar. Quando vier um filho, você aluga uma casa de 2 dormitórios. E se vier gêmeos? Tudo bem, pode ser 2 dormitórios e meio, né? E vai aumentando a casa à medida que aumenta a família. Quando não quiser mais aumentar a família, você sabe qual é o seu estilo de vida, você compra uma casa. Mas a flexibilidade permite pagar, no começo da vida, um aluguel bem menor do que seria a prestação que você pagaria. Tem todos os argumentos. A gente sabe que na periferia, por exemplo, as pessoas têm acesso lá à casa verde e amarela, alguma coisa assim, né? O plano de financiamento que, puxa, a prestação fica menor que o aluguel. Perfeito, tem que entrar nesse financiamento mesmo, mas cuidado para não se amarrar demais com a lógica de você ter que pagar por 30 anos, e você não vai querer essa moradia por 30 anos. Então, prefira talvez pagar o aluguel, né, de algo mais simples do que aquilo que você quer comprar, e aí você vai ter uma situação melhor. Excelente. Meu lado, basicamente assim, para encerrar e calma. Do meu lado, tá ótimo papo. É uma pergunta que eventualmente quando a gente vai fazer, dadas as empresas que a gente trabalha, a gente vai fazer ou uma palestra em universidade, ou começam as turmas de candidatos a trainees, eles perguntam assim, poxa, o que você me recomendaria de dicas para, de alguma forma, dadas as necessidades que eu já tenho, compromissos financeiros, para ainda assim conseguir minimamente começar a fazer meu primeiro investimento, primeiro pé de meia. E pergunta muito pra gente, de verdade. Porque a gente tenta, obviamente, alguns deles vêm bem informados, já tem algum grau de instrução, outros não. E é uma pergunta que, se você hoje colocar exatamente essa pergunta no Google, você vai ter 250 mil versões da resposta. Sim. Por diferentes influenciadores e tal. E eu volto novamente ao ponto que eu falo muito do que eu aprendi, seja com a educação financeira que eu tive depois de muito tempo também, da geração, nossos pais não tiveram isso, não puderam passar isso para nós, mas eu toco no tema que é você trabalhar para ter um estilo de vida menor do que você recebe. Você fala muito disso, né? E eu ia dar esse gancho agora, que é um dos pontos que o Gustavo mais fala, todos os conteúdos do Gustavo eu vejo nisso. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema. Eu estou trazendo essa pergunta porque você falou do aluguel de R$1.000, mas você pode pagar 1.000, mas paga os 600. Sim. E os 400 você pode fazer, desde uma experiência usando até o conceito de essencialismo, mas também de alguma forma você usar uma parte para você investir no futuro. Sim, é a lógica de viver um degrau abaixo, né? Na verdade, o que motiva essa lógica é que se eu vou para o meu primeiro emprego, até chegar no primeiro emprego, minha renda é zero. Então, se eu vivia até então com renda zero, não é porque eu consegui o emprego que eu vou comprar um tênis, vou comprar um telefone, vou começar a me equipar por causa do emprego, né? Vou comprar alguma coisa que é essencial, preciso de uma roupa melhor, ok, para trabalhar. Mas se eu conseguir viver com pouco dinheiro até agora, eu vou tentar continuar vivendo com pouco dinheiro. Quando eu tiver no meu segundo emprego um aumento, acho que é o momento de eu começar a viver com a renda que eu tinha no primeiro emprego.
E aí, se eu ganhava, vamos supor que eu ganhava R$1.000, agora eu passo a ganhar 1.200. Então você vai viver com R$1.000. E aí os 200 vão virar investimento. O dia que você começar a ganhar 1.500, você passa a viver com 1.200. E vai poupar os 300 de diferença. Viver no degrau abaixo, pô, isso é poderosíssimo, tanto para quem ganha pouco, quanto para quem ganha muito, tipo jogador de futebol. Eu dei muita consultoria para jogador de futebol, o cara chega para mim e fala, olha, tô ganhando R$100.000 por mês. Tá, mas quanto você estava ganhando no seu emprego anterior, né? No seu time você anterior? Acabou de ser subprofissional. Eu ganhava 4 salários mínimos. Cara, você não aguenta viver com 4 salários mínimos mais um ano, pelo menos? Você dá um tempo, cria um fôlego. Né? Pô, 100 mil por mês, cara. Tira imposto e tal, você vai conseguir poupar aí uns 60, 70 mil por mês. Você tá tranquilão daqui a um ano, se conseguir manter o estilo de vida. De onde veio essa ideia? Veio de mim mesmo. Na época, quando o Thiago me conheceu, eu era professor, mas eu era professor que pegava aula da manhã até a noite, ainda antes de começar a liberar a agenda para a imprensa. Mas o que eu fazia ali é que, poxa, estava ganhando bem, estava no momento de construir reservas e não dava tempo de tirar o fim de semana, eu vou escolher um carro, eu vou escolher um apartamento para comprar. Não, era aquele apartamentinho que eu comprei em leilão para casar e o carrinho velho que eu tinha, um Corsa Wind. Tanto que na FIA aconteceu 2 vezes a situação de eu chegar, carrinho, o segurança falar, estaciona ali. Eu falei, não, tem o estacionamento dos professores. Ele, achei que não fosse professor com esse carro aí. Né? Ei, Brasil. Eu não tinha carro de professor. Mas, cara, falei, tanto faz onde eu vou estacionar, mas eu sei que eu tenho uma vaga ali, né? Que era uma vaga mais perto ali. E ele falou, tudo bem, desculpa, professor. Não, foi um erro meu, mas é aquele preconceito por causa do carro que eu tinha. Mas eu não conseguia levar. O padrão de vida, naquele momento eu estava fazendo uma grande poupança. O N-1, né? O padrão -1. Exatamente. Falando em números, né? Naquela época, professor de instituição de alto nível e tal, eu já tirava uns R$10 mil por mês naquela época, mas eu vivia com o meu estilo de vida de 3 mil. Entendi. Eu estava poupando em média R$7 mil por mês. Precisava poupar 7? Não, é que não estava dando tempo de subir de 3 para 4 para 5. E ali a gente conseguiu criar um fôlego que nos levou para a independência financeira ainda jovens, antes do meu filho nascer. E interessante quando chegou na independência financeira, que foi quando atingi uma marca de investimentos ali, que o rendimento dos investimentos pagava o nosso custo de vida. Excepcional. O mais louco desse momento não foi só a sensação de poder parar de trabalhar. Pô, se minha vida custa 3 mil por mês, meu patrimônio rende 3 mil por mês, eu posso parar de trabalhar. Posso, mas eu tenho convites para trabalhos muito legais. Foi aí que eu comecei a dar palestra de graça, foi aí que eu comecei a dar valor para escrever mais livros, coisas que não me remuneravam, mas que me faziam mais feliz. E ali, como eu tinha liberdade, eu comecei a fazer com muita paixão aquilo que não remunerava e, aparecia bem nas entrevistas, aparecia bem nas palestras, fui ganhando força naquilo que eu gostava de fazer. Pode parecer muito longe da realidade de um jovem de periferia, mas eu acho que se esse jovem levar em consideração viver um degrau atrás, ele vai sim perceber que ele é capaz de fazer poupança, desde que ele não tenha muita pressa de provar para a sociedade que ele deu certo. Ele vai provar que ele deu certo, não precisa ser no curtíssimo prazo. Cara, dê certo com tranquilidade, dê certo com margem para errar. Pode vir outra crise lá na frente, tenha de onde tirar dinheiro para acomodar os problemas da sua família. Só não tenha pressa de ostentar para as pessoas próximas que você é bem sucedido por causa do telefone que você tem, do carro que você tem, do tênis que você tem, que isso vai te quebrar. É uma questão de medir o tamanho do passo.